Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Cecil Talks. O meu nome é João Serafim e hoje vamos falar sobre dados, o petróleo das empresas. Para isso temos connosco Pedro Tomás. Olá Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Pedro, antes de mais, eu quero saber um bocadinho como é que tu chegaste à Cecil, qual é que é o teu percurso, o teu background? Olha, por acaso é uma história engraçada porque eu comecei a minha carreira académica em Economia, depois tirei mestrado em Gestão Empresarial, portanto tudo muito longe aqui de trabalhar com dados ou com BI. Foi só quando entrei para a parte de análise de risco da banca é que tive, como quase toda a gente hoje em dia, a maior parte dos data analistas hoje em dia, que trabalhar com dados. Portanto, tive que os começar a transformar, a limpar, para poder tirar proveito deles. E aqui começou a nascer aqui um bocadinho o bichinho de programar, de começar a automatizar alguns tratamentos de dados para conseguir tirar maior valor e gastar menos tempo depois do meu dia também a fazer isso, e a passar para tarefas um bocadinho mais valorizadas, que era realmente os outputs que nós tirávamos dos dados que tínhamos. E então depois comecei essa especialização, estive numa consultora onde tive realmente muita formação a nível de programação, e comecei a entrar para a parte sempre de analytics, mas da banca. Em 2018 acabei por voltar a Portugal, porque eu tinha saído para o Santander, e fui para a EDP, portanto o meu primeiro contexto aqui mais comercial industrial, onde fiquei ali responsável por uma série de áreas, de reporting de áreas de processo, portanto de contratação, que me deu um conhecimento de negócio giro. Ao que me liga uma recrutadora e me diz, tenho aqui um projeto interessante num grande grupo industrial português. Eu pensei, a minha vida foi toda feita setor financeiro. Já estava também um bocadinho saturado, porque aquilo chega a uma altura que o contexto é sempre o mesmo, não é? Os dados na indústria têm aqui uma vida e um potencial espetacular. Mas eu estava bem, olha, deixa estar, não estou interessado, estou aqui nos projetos engraçados. Passado uns meses, a senhora volta-me a ligar e diz, olha, temos aqui, mas é para fazer uma coisa de raiz. Portanto, uma folha em branco para você transformar aqui a empresa. E assim, pronto, já começou ali o bichinho, não é? De ver as coisas a acontecer, de criar. E acabei por ir depois a entrevista com o Filipe Portinhal e o José Pena. E quando eu lá cheguei, qual foi a conversa? Não sei se tens bem noção, mas nós temos muito pouco estruturado a nível de dados e tratamento de dados aqui na Cecil. Portanto, olha para a tua função nova como um pasteleiro. Eu sei que tu queres fazer bolos bem feitos, com as receitazinhas todas, mas a gente vai precisar aqui de alguns queques. Porquê? Porque temos que ir alimentando a fome das pessoas até que o bolo esteja feito. E os queques são muito mais rápidos. E andámos ali eu passei-lhes muito também o que seria a minha visão, de acordo com as limitações que eles já me tinham falado que a Cecil tinha, e alinhámos, aquilo. Sabes quando no papel as coisas parecem, é isto, eu vou desenhar aqui uma coisa espetacular, tudo tintim por tintim, nada vai falhar durante o caminho, e a gente vai chegar e daqui a 2 anos entregamos um valor imenso à organização. Entretanto aceito, entrei, portanto eu era um analista na parte da excelência comercial, só a tratar maioritariamente de dados comerciais, mas olhávamos já para o futuro da organização como nós vamos querer ligar o S&OP, portanto ligar os dados de operação aos dados de vendas, ter isto tudo aqui a fluir dentro da BIMBI, e depois a operação produz consoante as necessidades das vendas, isto tudo interligadinho, tudo limpinho, não é? Só que a vida acontece e nada é assim. Portanto, os dados, quando tu começas a tratá-los, nem sabes onde é que eles estão, não sabes onde é que eles estão, nem que dados é que existem, não sabe, os dados estão sujos, portanto não têm qualidade, montes de erros, a informação está em silos em cada parte da organização. Eu lembro-me na altura, quando entrei, havia um senhor no IT, que era uma sanita, que tinha um conhecimento extenso de tudo o que eram os campos que nós íamos buscar ao SAP. Depois comecei a trabalhar muito com o Carlos Lopes no IT também, que tinha uma transação já ali muito mastigada e com contexto, mas tudo o que se passa para trás daquilo, tu não sabes. Então, e diz-me uma coisa, isto foi há quanto tempo? Isto foi há 4 anos. Há 4 anos? Vai fazer 4 anos. Estás há 4 anos a fazer queques?
Não. Ah. Porque, para além dos quecos que fomos entregando, houve sempre uma preocupação de fazer uma coisa muito estrutural, que era normalizar os dados entre os vários negócios, a criar um repositório único de dados, ter aqui algum governo, portanto começar a perceber quem é que manda nos conceitos, quem é que manda nos dados. Porquê? Porque qualquer alteração no ciclo de vida dos dados, se alteras uma coisa no sistema fonte, não é? Em qualquer um deles, seja o industrial, seja um sistema comercial, isto tem um impacto no utilizador final. Isto às vezes passou por 20 pessoas entretanto. Portanto, é importante perceber no ciclo de vida dos dados quais são estes impactos. Tu neste momento então és o owner, não é? Do Data Analytics. É uma equipa de quantas pessoas? Neste momento estamos 9 a contar com o Scrum Master e com o Product Manager, que não são só da nossa equipa. Ok. E eu vou já começar por fazer uma pergunta, porque isto faz-me sempre uma grande confusão. De repente a transformação digital trouxe para a organização um conjunto de siglas e de novos nomes. O que é um Scrum Master? Eu provavelmente vou fazer esta pergunta a montes de gente. O Scrum Master basicamente é um facilitador. É uma pessoa que está junto das equipas e que nos ajuda a trabalhar de forma mais efetiva e fácil. Portanto, desbloqueia situações. Tens um problema... olha, uma das coisas que nós tivemos que estruturar aqui na equipa de Data, porque nós começámos de raiz, foi os métodos de trabalho. Portanto, queríamos trabalhar em Agile, mas o Agile tem uma componente burocrática, que é aqui um bocadinho de contrassenso, se a Liliana me ouve a dizer isto, bate-me. Mas tem ela vai ouvir. Eu sei. Mas tem uma componente burocrática muito grande, mas que é um facilitador a seguir. Sim. Então tivemos que definir o que é uma iniciativa, o que era um épico, como é que partimos as pequenas tarefas, porque o grande objetivo de agilizar estes processos é partir isto tudo em tarefas pequeninas para conseguirmos ir fazendo entregas de valor mais rápidas e gerindo melhor o trabalho também. E então, só o partir estas tarefas, perceber como é que dividimos as iniciativas, porque o ciclo de vida dos dados tens desde a produção dos dados, né, que é o sistema ou a pessoa que produz, que vai, nem que seja uma sheet de Excel, meter lá um dado. Tens que integrar o dado numa arquitetura, para fazer com que os dados andem de um lado para o outro. Depois tens que ingerir na nossa ferramenta que vamos usar os dados. Tens que limpar os dados, tens que modelar os dados, utilizar os dados e depois fazer uns bonecos bonitos para as pessoas usarem. Portanto, tens estas fases todas. Então, a tua área neste momento tem a grande responsabilidade, não é? De fazer todo este trabalho. Sim. Ok. Só a parte de integração, nós temos a área de dados está incluída numa plataforma digital que inclui a parte de integração de dados, que é o NS, que basicamente é um distribuidor de jogo entre vários sistemas. O NS que... é o Unified Namespace Architecture, que foi um conceito que o Ricardo trouxe para a organização, que está muito presente, sobretudo no meio industrial, e que faz com que cada sensor da fábrica, cada ordem de venda que tu metes no Salesforce, comuniquem entre os vários sistemas. Hoje em dia, qual é o normal, o standard na indústria? É que todos os sistemas vão falando para cima. Portanto, ligações point to point. O que nós queremos é ter aqui este distribuidor de jogo no meio, cada sistema fala com o distribuidor de jogo, é que isto é informação já normalizada, depois todos os outros subscrevem. Portanto, imagina, tu agora queres mudar o Salesforce para outra coisa qualquer. Em vez de refazer 50 ligações, fazes uma. Okay. Isto de futuro vai ser um acelerador muito grande. E tem aqui a vantagem de normalizar os dados que são passados de um lado para o outro. E isto são produtos, não é, que nós estamos a desenvolver para dentro da organização e cada um das pessoas que trabalham contigo estão responsáveis por um deles, é isso? Esta parte está com a equipa do Marco Marron. Nós, depois da integração, ingerimos os dados que vêm deste ecossistema e começamos a trabalhá-los. Qual é a grande vantagem que nós vamos ter aqui? Estamos a centralizar o armazenamento dos dados, portanto estamos a metê-los todos no mesmo lago, no mesmo data lake, para depois serem utilizados, porque tu hoje em dia tens que ir ao SAP extrair qualquer coisa, tens que ir ao LIMS extrair outro fecheiro, depois vais para outra plataforma e misturas tudo. Nós agora já vamos ter os dados todos catalogados, tudo debaixo do mesmo chapéu, prontos a ser usados por toda a gente. Qual é que tem sido o maior desafio nesta recolha infinita de dados? Estamos a falar de uma indústria tradicional, não é? Em que há processos que ainda são processos muito manuais. Acredito que vocês tenham encontrado alguns desafios assim grandes
Olha, o principal desafio, se calhar é o menos sexy, mas é parte do governo. É perceber realmente o que há, onde é que há e o que há. Portanto, o que é aquele dado. Porque tu tens 3 ou 4 sistemas que têm o nome do cliente. Qual é que deve ser a tua fonte única de verdade? Não é? Perceber isto é o primeiro passo. Depois normalizar e standardizar aqui os dados num modelo único que seja agnóstico dos vários sistemas, que é para quando tu mudares, é só mudar a ficha e o utilizador final continua a ter a qualidade que estava habituado sem mudar. E depois é toda a arquitetura que no mundo industrial tu tens sistemas com 20, 30 anos, né? Sensores que não comunicam. Portanto, tens que fazer toda esta parte tecnológica de preparar tudo para que eles comuniquem uns com os outros, tanto os sistemas mais recentes como os mais antigos, isto depois é ir tudo para o mesmo lado normalizado. Nós temos muitas discussões de que tu tens dicionários, um código significa esta descrição. Quem é que definiu o que é esta descrição? Numa fábrica da Cecil, nós temos várias geografias, né? Pode chamar-se parafuso, na outra é paraf, né? Qual é o nome? Uniformizar os nomes. Portanto, isto é um desafio muito grande na organização. E serve para tudo, não serve só para a fábrica, nem só para o sistema comercial. E em termos de dados, qual é que tem sido... não querendo parecer que repita a pergunta, mas o desafio na recolha é mais nesta parte dos nomes, é na parte da uniformização, é nas pessoas? Uma das coisas muito interessantes na Cecil, e eu não senti isto em toda a minha carreira, tem a ver que a grande mais-valia que a Cecil tem é ao mesmo tempo o seu principal agente contra a mudança, que é a qualidade das pessoas. Tu tens pessoas na Cecil há 20, 30 anos com conhecimento de negócio e de operação, que é uma coisa que não se encontra, e com qualidade, atenção, não é só conhecimento, mas com qualidade, com inovação, e que fizeram da Cecil e dos seus processos a sua casa. Portanto, eles têm um amor àquilo que criaram e têm um conhecimento extenso. Só que às vezes isto está numa pessoa, noutra pessoa. E tu queres que este conhecimento esteja transversal pela organização. Portanto, se tu tens uma pessoa que é excelente a fazer aquilo, qual é a tua tentação? É que a mantenhas a fazer aquilo e não vais lá meter mais ninguém a fazer aquilo. Há uma parábola engraçada que foi um tipo que foi andar de barco e então nessa companhia de barcos havia um gajo, um indivíduo que era aquele que melhor atracava o barco. Então o que é que eles faziam? Os barcos são coisas caras, não é? Bater com um barco, aquilo tem um custo muito grande. Então era sempre ele que atracava o barco. O que é que o chefe da embarcação, a dada altura, pensou? Então isso este tipo adoece. Então o que é que eles começaram a fazer? Com o aconselhamento daquela pessoa, começaram a passar essa responsabilidade a mais outro. Quando o outro já sabia estacionar bem o barco, né, atracar bem o barco, arranjaram mais um. Começaram a criar backups. Isto faz o quê? Com que tu não estejas dependente ou do conhecimento ou das skills de uma pessoa só. Portanto, a democratização do acesso à informação tem que passar muito por esta questão de todos saberem haver uma transparência muito grande naquilo que se tem, para o que é que serve, para o que é que está a ser usada. Várias vezes, isto aconteceu-me como analista e foi uma das dores que nós também identificámos. Esta falta de governo no conceito leva-te a que tu estejas numa reunião, por exemplo, de direção, de administração, não estamos a falar aqui no nível mais baixo, estamos numa mesa de café a discutir se vendemos mais ou menos, estamos a falar no board, 2 números para vendas. Vendemos A ou vendemos B. E os 2 números estão certos. Qual é o problema destes 2 números? É que eles deviam ter nomes diferentes. Um seria vendas com transporte, por exemplo, e o outro vendas sem transporte. Agora, quando tu apresentas 2 mapas com números diferentes, como é que tu geras um negócio assim? Mas isto já não são queques, não é? Isto já não são queques. Agora, já entramos há muito na parte estrutural e aí foi a grande mudança desde que a transformação digital, e o Ricardo criou aqui também a área de dados, foi que começámos a ter, primeiro, um arcabouço tecnológico diferente para tomar opções. Temos agora uma equipa, temos um governance manager especificamente dedicado a criar aqui toda esta legislação sobre o governo de dados, não é? Esta normalização que estávamos a falar, quem é os owners, tudo isto é importante. Temos analistas que acompanham o negócio a fazer levantamento de requisitos, a perceber, olha, quais são as dores, quais são as necessidades, de uma forma estruturada e a acompanhar as equipas para os empoderar, porque a nossa ideia não é centralizar tudo na equipa de data. A nossa ideia é que qualquer utilizador dentro da Cecil, dentro de muito pouco tempo, consiga agarrar nos dados,
porque ele vai saber que dados estão ali, arrastar para uma canvas e criar o seu dashboard e as suas automatizações. Portanto, qualquer utilizador de Accessible. Ok. Uma pergunta é assim, embora tenhas uma equipa a trabalhar contigo, tenho ouvido muitas vezes a expressão da tribo digital, não é? A tribo digital também, que está espalhada por toda a organização, também está a cooperar contigo na recolha de dados, certo? Certo. Como é que tu consegues ganhar mais, fazer com que a cultura de partilha esteja disposta por toda a organização? É através da tribo digital? São quase que os messias que vão apregoar esta necessidade, ou existem outras táticas? Não, eu acho que há uma predisposição. Nós temos cerca de 60 product owners, se não estou em erro, e estamos espalhados literalmente por todo o negócio, desde o shop floor até às áreas mais de suporte. E todas estas pessoas naturalmente têm uma predisposição, porque são embaixadores digitais, para olhar para os dados como diz que é o lifeblood da transformação digital, não é? Porque sem dados não se consegue tomar decisões, nem se consegue ligar coisas umas às outras. Portanto, naturalmente que há essa predisposição. Mas tu, dentro da organização, mesmo nas pessoas mais antigas, que têm os seus processos mais bem montados, tu sentes uma grande receptividade a mudar os processos, a melhorar, a ter os dados na palma da mão, porque nós atualmente temos aqui um projeto, por exemplo, muito interessante, que foi em poucas semanas, as pessoas que faziam a análise prévia de risco na fábrica de cimento, na Maceira, iam lá com um blocozinho, preenchiam, depois alguém ia, metia aquilo numa folha de Excel e eventualmente alguém olhava para aqueles dados. Hoje em dia nós estamos a preparar que com um telemóvel, eles vão preencher o formulário no telemóvel, automaticamente esses dados ficam disponíveis para serem analisados e tu rapidamente começas a ter... Isto foi uma gota no oceano, mas isto é transformação digital. É deixar de usar papel para usar ou seja, mecanismos. Os nossos colaboradores nem estão a notar já o impacto, estão já a sentir o impacto, mas não estão a perceber que já estão a sentir o impacto. Eu acho que, como digo, a receptividade é grande, porque eu acho que as pessoas podem não ver se calhar financeiramente ou o impacto no EBITDA, mas veem no dia-a-dia delas que vão, primeiro, ter muito maior qualidade naquilo que fazem, porque há muito menor propensão ao erro, vão perder muito menos tempo em tarefas menos burocráticas que acrescentam menos valor. Muitas vezes nós estamos a fazer coisas, por exemplo, na segurança, vão chegar a casa com uma maior certeza que chegam a casa. E pronto, se olharmos para o CFO e para os resultados da empresa, isto claramente que vai dar aqui uma alavanca também grande à organização. Falando em segurança, Pedro, tu sentes que a segurança está a beneficiar com este... Sim. E é este projeto que tu falaste? Este foi o primeiro que nós estamos a fazer, mas eu vejo uma grande preocupação na Cecil, desde que entrei. Portanto, nós temos DDS, partilhamos dados sobre segurança, há uma transparência muito grande em tudo aquilo que fazemos. E quer dizer, nós começarmos a elencar todos estes dados. Imagina quando começarmos a ter os dados, mesmo todos, da parte industrial, de segurança, de acidentes, tudo isto, da operação dos caminhões, todos no mesmo data lake, a serem usados e relacionados uns com os outros. Tu vais começar a poder utilizar a inteligência artificial e machine learning, por exemplo, para começar a ter correlações que tu nem sonhavas que podiam existir. Isto vai aumentar a segurança e vai aumentar o desempenho da organização. Então, diz-me uma coisa. Nós começamos esta conversa quando tu a falares-me sobre o teu desafio, que era fazer cupcakes. Aliás, fazer queques, não é? Exatamente. Depois, sinto que neste momento temos os cupcakes. O que é o bolo? O bolo é tu conseguires ter as receitas, conseguires ter os melhores ingredientes e teres isto tudo muito governado e estruturado. Nós hoje já não temos, quer dizer, ainda temos um bocadinho, mas tens uma propensão muito menor às pessoas agarrarem e sacarem o CSV do seu sistema-fonte, ir para o Excel, fazer o mesmo trabalho que a pessoa lá está a fazer de tratamento, que muitas vezes é suposto ser o mesmo trabalho, mas não é, tem outputs diferentes, e tem uma propensão muito maior a virem ter com a equipa de data, por exemplo, e dizer, eu preciso de dados sobre isto. Vocês já têm alguma coisa trabalhada? Posso abrir aqui um request para isto entrar no vosso pipeline? Porquê? Porque sabem que no muito curto prazo isto vai-lhes dar uma alavanca muito grande para o trabalho delas.
e deixam de fazer a mesma coisa que o tipo que está ao lado a fazer. Quer dizer, começam a acrescentar mais valor de análise. Há um binómio que é dos 80-20, que é um analista, tradicionalmente, isto está estudado, está 80% do tempo a limpar dados e a tratar dados e só 20% a analisá-los. Um analista devia fazer exatamente o inverso, não é? Quer dizer que nós estamos aqui a otimizar o trabalho das nossas pessoas. Bem, isso é ótimo. Pedro, e que áreas é que já estão a beneficiar aqui disto? Nós começámos, eu como comecei na excelência comercial, houve ali algum trabalho, como tu dizias, de fazer o bolo, para além dos queques, de normalização da informação entre negócios, porque o Cecil cresceu muito por aquisições, portanto cada negócio tem o seu processo de faturação, o seu processo de contratação, o seu funil de vendas. Muitas vezes, mesmo em SAP, os campos não significam a mesma coisa. Portanto, houve aqui algum esforço de normalizar toda esta informação. Para quê? Para depois poder ser usada end-to-end, tanto no Brasil, como em Portugal, como no betão, como no cimento. E isso foi também um daqueles que nós estimámos que iria entregar um benefit maior à organização. Portanto, começámos por vendas. Para além deste tempo todo, temos a equipa de excelência comercial com o António Salgueiro a trabalhar muito perto com a nossa equipa de engenharia, e já temos uma série de tabelas normalizadas, um datamart, e saiu agora, há cerca de uma semana e qualquer coisa, o primeiro dashboard de vendas para cimento, para ser validado agora pelo negócio e para se começar a trabalhar. Estamos a começar a dar aqui estás-me a dar aqui uns próximos passos, não é? Que já estamos aqui a fazer mais coisas. O que é que temos aqui na calha? O que é que podemos estar à espera de vocês? Também já estamos a trabalhar muito com a área financeira. Estamos a reinventar o Performance Review, que é uma ferramenta que a organização tem muito carinho e que usa muito. Estamos a refazê-lo, aqui a reinventá-lo para que ele seja mais dinâmico, muito mais flexível, para que não seja aquele calhamaço que tu queres ver um indicador de qualquer país, tens que andar ali a lamber páginas. Vais ter um drop-down e vês, consegues ter gráficos de evolução, consegues fazer o drill para além daquele número grande, conseguir perceber a história que aquele número quer contar. Estamos a trabalhar também com a equipa da auditoria interna para automatizar alguns testes. Fizemos uma coisa engraçada que começou por ser um teste a funcionalidades na própria equipa e que entretanto vamos expandir, que foi um dashboard de férias. Porque parece uma coisa, mas foi para testar aqui uma funcionalidade. Mas isto é interessante porque nós temos ferramentas internas para funcionários internos. Quem tem equipas externas, para coordenar férias, tornava-se muito complicado. Nós, uma coisa até razoavelmente rápida, conseguimos que os externos submetam férias no Dome, que é a nossa plataforma agora, que é aqui um género de canivete suíço, que nós conseguimos fazer praticamente tudo. Portanto, desde a parte de ingestão, tratamento, visualização e governo de dados. Isto permite-nos, por exemplo, ter aqueles formulários em que eles submetem o pedido de férias. Depois temos um board em que eles conseguem ver com o heatmap quem é que já está de férias naqueles dias, até antes de irem fazer o seu pedido. Portanto, isto eliminou muito, anda para trás e para a frente a pedir e a subscrever. O que eu acho incrível é que estamos aqui a falar de Data Analytics, e que é uma coisa que numa empresa de cimento que é uma coisa tão clássica, não é? De repente é um boom e vemos aqui uma panóplia de aplicações que não estávamos à espera. Exatamente. Pedro, diz-me uma coisa, só mesmo para terminarmos. Começamos com cakes, já falamos dos cupcakes, falamos do bolo. Em que ponto é que nós esperamos estar aqui no próximo ano? O grande desafio do próximo ano é conseguirmos fazer o crescimento de forma sustentável. Porque qual é o grande problema destas grandes iniciativas ou produtos? É a paciência das pessoas. Não é? Nós atualmente temos 50 iniciativas registadas, 60 iniciativas registadas, temos mais de 10 pedidos, todos os dias chovem pedidos, e quer dizer, nós não conseguimos priorizar tudo, não é? Somos uma equipa pequena. Temos muitas vezes aquela visão de qual é o efeito multiplicador. Portanto, se eu estou a usar dados de vendas, o CGPT, o PCGR, a própria operação de produção de cimento ou de betão vai usar estes dados, portanto, se calhar é uma alavanca boa para depois conseguirmos tirar mais proveito. Tentar este crescimento sustentado e não fugir para a entrega rápida dos cupcakes. Portanto, tentar evitar ao máximo isso. Por outro lado, temos MVPs, como fizemos esta auditoria, da nossa prévia de risco, que são entregas mais rápidas,
que tem um impacto grande na vida das pessoas. Às vezes não é o benefit financeiro, mas tem um impacto grande na vida das pessoas. E uma das nossas preocupações é ter uma penetração grande pela organização. Portanto, eu não quero ficar só nos serviços de suporte ou só na operação. Eu quero que toda a organização, de forma rápida, comece a tirar proveito do que é os dados e do valor dos dados. Para quê? Porque a partir do momento em que tu começares a penetrar na fábrica e tiveres lá um analista na fábrica que começa a mexer, os outros começam a ver. E começam a ver a mais-valia. Portanto, vão começar a querer fazer também. Um dos grandes objetivos da estratégia de dados da Cecil é a democratização e o empoderamento para o Self-Service BI. Self-Service BI é isto, é todos os utilizadores, todas as pessoas, mesmo com skills muito baixas a nível de utilização de dados, conseguirem tirar proveito e acrescentar valor ao seu dia-a-dia. Bem, Pedro, olha, muito obrigado por o teu bocadinho aqui connosco. Hoje falamos sobre a Data Analytics e qual é o impacto que a gestão de dados tem na nossa organização. Tivemos connosco o Pedro Tomás. Agradeço a todos a vossa presença, espero que tenham gostado e até um próximo episódio.